Bom dia. Alô, alô. Bom dia. Vamos começar aqui a nossa divulgação da tão esperada pesquisa do Sol Nascente e Pôr do Sol. Como todos sabem, essas duas localidades elas fazem parte da região administrativa da Ceilândia, mas pela dimensão, pela importância, nós resolvemos apresentar os dados desagregados, né, da totalidade de Ceilândia. Já quando apresentamos Ceilândia na semana passada, já fazíamos referência, né, ao tamanho da população. São 78.912, quase 79 mil habitantes nessas duas localidades, num total da Ceilândia de 449 mil, que significa que a Ceilândia tradicional, a Ceilândia mais consolidada, mais antiga, ela tem em torno de 370 mil moradores e esses quase 80 mil nessas duas localidades, Sol Nascente e Pôr do Sol, muito mais em Sol Nascente, né, quase alguma coisa em torno de 70 mil, né, e o restinho, 9 mil, ali no Pôr do Sol, mas é quase que uma mesma aglomeração. Nós vamos fazer essa divulgação também no nosso modelo tradicional, né? Então, eu vou fazer uma breve contextualização, depois a Iracy apresenta esses dados de forma mais detalhadas. É importante... Você vai fazer a comparação com 2011? Não, né? Tá, mas ela vai apresentar, como sempre, só o 2013, mas a gente conseguiu extrair da PIDAD de 2011 os dados referentes, dentro de Ceilândia, referentes a Sol Nascente e Pôr do Sol, de forma que, ao longo do debate, a gente pode aqui apresentar, né, a evolução desses dados. Muito embora não tivéssemos divulgado 2011, mas obtivemos esses dados e tem números bastante interessantes. Então, após o detalhamento apresentado pela Iracy, a gente passa aqui para o Jussânio. Novamente, não temos aqui a presença da administração regional, então, na sequência, a gente passa aqui para os órgãos de comunicação que estão por chegar, e depois a gente abre e franqueia a palavra para o público. Eu destacaria no Sol Nascente e Pôr do Sol, primeiro o dinamismo que é encontrado nessa região e é próprio de áreas recém-abertas, né? De ocupação recente. Então, em 2011, a população era de 68 mil habitantes e evoluiu para 79 mil, um crescimento muito forte de 7,6% ao ano. Lembrando que a média do Distrito Federal não chega a 2,5%. Então, mais que o triplo, né, da média do DF. E uma outra característica marcante é o fato de, por ser uma região de ocupação recente, muito embora não seja uma região administrativa, mas tratando como tal, ela seria aquela que apresenta a pior infraestrutura entre todas as localidades. Não é a de pior renda, né? A gente vai encontrar no próprio estrutural, provavelmente, né, a menos que surpreenda e apresente algum dado que fuja da expectativa, né? Mas Sol Nascente não é a pior renda, ela provavelmente a estrutural vai manter essa posição. Ela está muito próxima, por exemplo, da renda do Varjão, né? O Varjão era, se não me engano, era a quarta pior renda, né? Ainda à frente da estrutural de Itapuã, não, acho que era a terceira pior. Terceira pior. Então, mas está muito próximo desse patamar, né, de renda baixa, com certeza é considerada renda baixa. Mas mesmo sendo algumas regiões de renda baixa, se avançou muito nos últimos anos em termos de infraestrutura. Essas regiões, como me referi, estrutural, Recanto das Emas, Itapuã, Paranoá, apresentam uma situação da infraestrutura, eu diria até razoável, né, para padrões brasileiros. Para padrões do DF não, porque o DF a gente tem, até por ser uma unidade da federação muito específica, né, uma cidade, tem quase que a universalização, a maioria das RAs tem a universalização dos serviços públicos. E mesmo nessas de baixa renda, em alguns casos próximos a isso.
mas no sol nascente estrutural não. Embora em termos de abastecimento d'água a gente tenha 98,6%, mas ainda temos um percentual elevado, né, de domicílios não dotados de energia elétrica, na rede geral, né, 2,5%. Nesse caso, né, são supridos por gambiarras. Normalmente energia, né, você chega a quase 100%, quando não 100%. Na Ceilândia tradicional, por exemplo, 99,9% dos domicílios estão na rede geral. Então, esses 2,5%, quando a gente está falando aí de um universo de mais de 20 mil domicílios, né, significa mais de 500 residências que não estão interligadas na rede geral de energia. É um número grande. Mas outros números são bem piores, né? Coleta de lixo, por exemplo, apenas 55,8%, ou seja, quase metade não tem a coleta regular de lixo. Esgoto sanitário, enquanto na Ceilândia tradicional 98,7% dos domicílios, né, estão ligados à rede geral de esgoto sanitário, lá no sol nascente pôr do sol apenas 6,1%. 94% ou tem a fossa séptica ou então mesmo a rudimentar, 42% tem a rudimentar. Iluminação pública, 9% dos domicílios, né, não estão em áreas que tenham iluminação pública. E asfalto, né, a cobertura é de apenas 9%, ou seja, 91% não estão em logradouros que sejam pavimentados. Mesmo percentuais ainda mais elevados, na faixa de 93%, 94%, que não tem meio-fio, calçada. A rede de água pluvial, que em Ceilândia atende a 94,6% dos domicílios, lá apenas 3,4%, praticamente inexistente. Quase 97% não estão em ruas com galerias de águas pluviais. Entulho, né, que é uma introdução da nova pesquisa, 43% tem problemas de entulho nas cercanias dos domicílios. Para efeito de comparação, na Ceilândia tradicional, apenas 4,8% tem esse problema. Esgoto a céu aberto, que é algo quase que banido aqui do Distrito Federal. Para se ter uma ideia, na Ceilândia, né, mais consolidada, apenas 1,1% dos domicílios tem esse problema, mas no sol nascente pôr do sol, 40,5%. Então, esses indicadores em termos de infraestrutura são muito ruins, né, muito embora tenha avançado no abastecimento d'água, né, no fornecimento energético, mas a maior parte deles apresenta um resultado muito baixo, certamente, né, os piores, caso fosse uma região administrativa, disparado o pior, né, entre todas as regiões do DF. Eu também destacaria, e acho que é importante chamar atenção para esse aspecto, estava até aqui conversando há pouco com a Iraci e com o Jussânio, essa contradição, muito embora a renda real tenha avançado, e a gente sabe que nessas regiões de baixa renda, né, tem avançado em função de políticas públicas, de valorização do salário mínimo, a gente vai ver que o percentual de autônomos lá é elevadíssimo, né? 1/3 praticamente autônomo. E são pessoas que têm uma referência no salário mínimo, prestam serviços que são referenciados no salário mínimo. Então, a renda aumentou, mas a gente observa, como em todas as regiões de baixa renda, que o consumo de alguns bens ele aumenta numa velocidade maior. Então, a gente vai ver os mesmos fenômenos, né? TV por assinatura, que tinha uma cobertura mínima na região de... Onde é que está aqui a TV por assinatura? 1,5% passa para 23,6%. Né? Sai de quase zero para 1/4. Automóveis é impressionante. Né? 53,8% dos domicílios possuem pelo menos um automóvel. Eu também estava aqui conversando que, na verdade, a pesquisa não pergunta o ano do veículo, né? E tampouco pergunta a marca do veículo, né? Provavelmente a gente vai encontrar ali carros, né, que não se encontra mais no plano piloto, né? Fusca, Brasília, coisas desse tipo. Mas, de qualquer forma, né, é o pessoal que pega o automóvel que a classe média vai descartando, né, vai passando à frente e chega, né, ao interior e chega a essa localidade.
Mas, de todo modo, né, mais de 50% é um percentual surpreendente. Então, são dados assim, muito, muito interessantes, né, e acho que foi uma coisa muito importante, algo muito importante, nós prepararmos essa pesquisa separada, Sol Nascente e Pôr do Sol. O quadro difere muito do quadro de Ceilândia, né, e aí acho que reforça, inclusive, a discussão que a gente fez aqui na semana passada, que separando o Pôr do Sol e Sol Nascente, os dados de Ceilândia melhoram muito. Em alguns casos, né, a gente apresentava aqui, mas tem 20% dos domicílios da Ceilândia sem esgoto sanitário. Não, na verdade, tudo isso está praticamente no Sol Nascente e Pôr do Sol. Retirando as duas localidades, vai 99% de cobertura, né? A mesma coisa em todos os outros indicadores, asfalto, né, iluminação pública. Então, Ceilândia, ela tem hoje um padrão de infraestrutura, né, similar ao das cidades melhor dotadas aqui do Distrito Federal, muito próximo, né? Então, e reforça aquela ideia de que Ceilândia se consolida como um polo econômico importante e também como uma cidade que começa a apresentar um padrão de qualidade de vida já distante daquele padrão de cidade, né, localidade de baixa renda, né? Então, acho que a importância é essa, né? Consegue identificar onde está localizado o problema, e a gente imagina que essa pesquisa possa ser bastante útil para o governo do Distrito Federal incrementar, impulsionar as suas ações no sentido de resgatar essas duas localidades da condição que elas se encontram. A gente sabe que, estava até conversando ontem com uma pessoa da CBN, e ela impressionada com esses números, mas, na verdade, a capacidade de resposta do poder público a essas situações específicas, né, porque tem uma dinâmica muito rápida, né, essas ocupações, as invasões, elas têm uma dinâmica que vão muito à frente da capacidade do poder público responder, né? Então, o problema não está na questão dramática que se apresenta. O problema está na capacidade, né? Eu tenho que cobrar a capacidade, a celeridade, né? Incrementar essa celeridade para que essas situações sejam atenuadas e sejam corrigidas, né? Então, a gente acredita que isso possa ser bastante útil, né, para o governo do Distrito Federal, para que, né, o mesmo que aconteceu em outras localidades de baixa renda, como já me referi aqui anteriormente, na estrutural, né, em outras mais, possa efetivamente o Estado se fazer presente, chegar ali com a infraestrutura, chegar com os serviços de saúde, educação, para que a condição de vida da população nessas localidades elas possam melhorar. Eu fico por aqui, vou passar então para a Iracy, para ela fazer a apresentação detalhada da pesquisa e, na sequência, para o Jussânio. Bom dia a todos e a todas. Estamos mais uma vez divulgando e agora, o resultado da PIDAD, e agora com o de Sol e Sol Nascente. Eu queria pedir licença ao Júlio e ao Jussânio para fazer um agradecimento à equipe do Núcleo de Estatística, a Miriam e o Adson, essencialmente, que trabalharam bastante para que os dados de 2011 fossem recuperados. Nós fizemos a pesquisa à época, mas não divulgamos os dados separados. E agora foi um pouquinho trabalhoso para que fosse feita a expansão e que desse tudo certo. Então, nosso agradecimento ao Núcleo de Estatística. Os domicílios urbanos estimados para Pôr do Sol e Sol Nascente ficou em 20.686. A população estimada, como o Júlio já colocou, é de 78.912 pessoas. A renda domiciliar é baixa, 1.833, mas apresentou um crescimento real em relação a 2011 de 13%. E a renda per capita, R$ 468,69, com crescimento real de 7% em relação a 2011. A predominância dos domicílios na área com classe de renda entre 1 a 5 salários mínimos mensais. O setor habitacional Pôr do Sol e Sol Nascente possui uma população jovem, haja visto que 30% da população é constituída por crianças de 0 a 14 anos. E não se encontram muitos idosos na região.
apenas 4,80 tem 60 e mais anos de idade. E sendo que aí também uma população já nascida no Distrito Federal, 51% representa esse segmento. As pessoas às vezes acham que a população de Ceilândia, de Pôr do Sol e Sol Nascente, é vinda de outras regiões, mas na realidade ela é da própria Ceilândia e que mudaram para as áreas. 76% moravam antes na Ceilândia, que a gente às vezes chama de tradicional, né, que é o resto da Ceilândia. E é seguido de Taguatinga, 8,9%, e Samambaia também, que colocou algumas pessoas na região. O nível de escolaridade e predominância do ensino fundamental incompleto, 45%, ou seja, é uma região, como o Ju já colocou, de baixa renda, de baixa escolaridade. Apenas 1,8% tem nível superior, e aí somando quem tem especialização e mestrado. Esse número subiu um pouquinho, era 1,4%, passou para 1,8%, ou seja, mostrou um acréscimo, mas ainda é pouco significativo. Do total de estudantes, 89,7% estudam na própria Ceilândia e seguido de Taguatinga, 7%. A ocupação dos moradores é voltada essencialmente para profissões de menor qualificação, que é comércio, 31%, serviços gerais, 28% e construção civil, 13%. Aí, em serviços gerais, é onde a gente vai encontrar um percentual significativo, 1/3 da população trabalhando como autônomo biscateiro. 80% dos domicílios são próprios, mas em terrenos são legalizados. Vindo em seguida os aluguéis, que representam 15%. Ou seja, as pessoas estão comprando os lotes e construindo suas casas, embora, como todos sabem, os terrenos não são regularizados. No total de domicílios, o senhor já colocou isso, 42% possuem fossa rudimentar, que é um indicador muito ruim para a qualidade de vida e para a saúde da população. E ali se observa que 0,38% tem esgotamento a céu aberto, que na pesquisa de 2011 não apareceu em nenhuma das regiões. Então, o problema é mais sério, a maior dificuldade está na questão da infraestrutura e principalmente na questão do esgotamento sanitário. E 43% da população declarou que perto das suas casas existe muito entulho. Então, uma região, setores onde a questão do entulho, do lixo, está muito ainda disseminado em toda a área. Em 2013, 41% dos moradores trabalham na própria Ceilândia, seguido de 20% aqui no plano piloto e 10% em Taguatinga. A proximidade de Taguatinga, da mesma forma como a gente colocou nos resultados de Ceilândia, faz com que muitas pessoas trabalhem em Taguatinga ou consomem em Taguatinga, enfim. Local de compras em relação à alimentação, serviços pessoais geral, compras, calçados, eletrodomésticos, 98% a 100% realizam na própria Ceilândia. Realmente tem uma região, um setor que está muito vinculado à própria região em que ele está inserido. E um dado também negativo para a região é a questão da violência. 11,5% declararam ter sofrido violência em 2012 e dessa violência, 76% ocorreu no próprio Pôr do Sol e Sol Nascente. É a segunda região com maior incidência de violência, vindo em seguida apenas do Recanto das Redes. Então, esses são os dados principais. O Ju já colocou que a gente tem essa comparação com 2011, que vão estar aí também, que ele já divulgou, e os dados em breve vão estar na página do Coteplan, como todos os outros, para análise de vocês. Muito obrigada. Iraci, a gente disponibiliza esse quadro aqui no Esse site? não, disponibiliza só esse aqui. Esse aqui só que fica, José, que tem uma leve também de...
Bom dia a todos. O Júlio teve que sair, estava aí com uma outra agenda, na verdade estava conflitando as duas agendas hoje, às 10 horas a divulgação dos resultados aqui da PIDAD e um seminário do ZEE na universidade, na Unieuro, que também está acontecendo e que ele recebeu informação que estavam aguardando o Júlio para a abertura do seminário. Eu vou iniciar essa fala, primeiro certificando, de fato parece não ter nenhum servidor da administração de Ceilândia presente, né? Eu acho que não. É lamentável a gente não contar com representantes da administração, especialmente o administrador, nas divulgações. Acho que a gente tem... Eles avisaram que é porque o governador está lá assinando permissão das feiras nesse mês. De contar com servidores ou mesmo com representantes das administrações é justamente propiciar o debate, a interpretação, a discussão dos resultados da PIDAD pertinente à região administrativa. A Codeplan divulgou a semana passada os resultados de Ceilândia e agora a gente divulga Pôr do Sol e Sol Nascente, que também pertence à RA de Ceilândia. O que nos levou a separar essas duas localidades da RA com divulgação específica, a Codeplan, enquanto produtora de informação, enquanto órgão de planejamento, ela tem essa característica, essa missão também. Ela é de procurar evidenciar as situações de diferenciação, as características regionais, das regiões administrativas e de localidades que mereçam uma atenção ou um olhar especial, como é o caso de Pôr do Sol e Sol Nascente. Tem uma tabela, eu perguntava aqui para a Iraci se esse quadro está disponível na nossa página. Eu vou até pedir que seja disponibilizado, porque esse quadro que a gente utiliza aqui na nossa análise de divulgação, ele tem indicadores socioeconômicos da população do Distrito Federal, que ele traz os resultados, os principais dados das RAs que já foram divulgadas. Ceilândia foi a 13ª RA, com o resultado da PIDAD 2013 divulgado, e agora o Sol Nascente. Então, quando o olhar para esse quadro nos permite verificar as características e as diferenças na dinâmica dos dados de uma RA para outra. Eu acho que é muito interessante a gente observar, e quando a gente decidiu divulgar Pôr do Sol justamente por essa característica de diferenciação, isso fica bem claro quando a gente enxerga os resultados de Pôr do Sol e Sol Nascente, não só em relação à Ceilândia, na qual a localidade está inserida, mas também em relação às demais regiões que já foram divulgadas. E Pôr do Sol, Sol Nascente, de fato, apresenta uma diferenciação voltada para uma característica de vulnerabilidade. Em 2011, a CDS realizou uma pesquisa, um levantamento que a gente chamou de Índice de Vulnerabilidade Social nas regiões administrativas. Não foi nem nas RAs, foi nos territórios
de vulnerabilidade social do DF. Pôr do Sol e Sol Nascente apresentou o maior índice de vulnerabilidade. O fato de liderar o ranking do índice como maior vulnerabilidade entre os territórios pesquisados no DF, ele se ateve principalmente, o maior impacto estava relacionado à falta de infraestrutura e questões sanitárias. E a pesquisa comprova essa situação diferenciada quando, pelos dados que a Iracy apresentou, Pôr do Sol e Sol Nascente tem um elevado índice de esgoto a céu aberto, de fossa rudimentar, de precariedade dos domicílios com relação ao esgotamento sanitário, ou seja, situações que colocam a localidade numa situação de vulnerabilidade em relação à saúde pública, né? Então, são dados, e aí está a importância da pesquisa, porque no momento que a pesquisa registra essas situações, subsidia o governo. Quando o Júlio falava que é uma localidade recém-criada e que o Estado, o orçamento do Estado não dá conta de proporcionar uma mudança radical no curto prazo, porque infraestrutura, estruturar uma localidade recém-criada não é barato. Custa caro, você tem toda a implantação de rede de água fluvial, de esgotamento sanitário, de levar água potável, energia elétrica, pavimentação asfáltica. Tudo isso não são investimentos baratos. E o governo, e a função das estatísticas, dos dados, dos levantamentos socioeconômicos, numa situação de escassez de recursos, é exatamente um olhar para o todo e, a partir das informações, estabelecer quais as suas prioridades. Por onde eu devo atacar, em que localidade, em que situações a população está mais fragilizada, seja em termos de transporte, seja em termos de saúde pública, de segurança, mercado de trabalho. Outro dado que Pôr do Sol e Sol Nascente apresentou, embora a renda per capita menor, mais baixa, possa ser da estrutural, Pôr do Sol e Sol Nascente também, se a gente olhar aqui, entre as localidades, as RAs já divulgadas, tem a menor renda per capita das que estão aqui com os dados registrados. A questão da posse, e às vezes, mas uma RA de baixa renda, com tantos problemas, e apresenta um índice, uma proporção de domicílios com incidência de automóvel e tal. Essa é uma característica, primeiro, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, e às vezes, como eu falei na última divulgação, às vezes com a lente mais ampliada, primeiro pelas mudanças sociais e econômicas que vêm acontecendo nos últimos anos. Acho que a facilidade de acesso, de aquisição de automóveis novos por parte da classe média e classe alta aumentou substancialmente. Quem adquiriu o carro novo e tinha um carro usado, vendeu. E esse carro usado, quer dizer, essa frota de carro usado está sendo consumido por uma parcela da população. E certamente as classes C, D e E
eu diria D e E principalmente, tiveram maior facilidade de acesso ao automóvel, seja pelo crediário, seja pelo valor do bem que reduziu substancialmente. E outro aspecto que a gente observa que localidades como Pôr do Sol e Sol Nascente, tem localidades aqui do outro lado, aqui para o lado de Planaltina, com situação de precariedade no sistema de transporte e de infraestrutura, a população tem que se valer de algum meio, né? E o quanto mais distante, quanto mais precário o acesso ao transporte de massa, e havia muito, há uns anos atrás, era recorrente regiões do Distrito Federal em que a população reclamava de que o ônibus não chegava, tinha que deslocar distâncias enormes para chegar a uma parada de ônibus, para pegar o transporte e se deslocar para o trabalho ou para a escola. E isso, na medida do possível, a população vai se valendo, muitas vezes até numa situação de ter que se privar de outras necessidades importantes, mas ver o carro ali como também um bem necessário e um bem que vai facilitar a sua qualidade de vida, até mesmo a sua condição de sobrevivência. Então, o carro, às vezes, e a gente vê situações de carros que poderiam estar no ferro velho e ainda estão circulando e muito frequente, coincidência muito grande em localidades com esse perfil de renda. E aí a estatística fala simplesmente domicílios com posse de veículo. Você, às vezes pode vir na mente, num primeiro momento, o carro novo, mas não, você vai lá, às vezes é uma situação de posse de bens mais voltado, mais no nível do perfil de renda daquela população. O fato da renda também não ser a menor, mas é uma renda que está no nível reduzido, uma renda per capita a menor aqui entre as divulgadas, e nivelada. O que isso significa? Quando você tem uma localidade em que as classes de renda se misturam na localidade, você encontra pessoas de nível mais baixo, de renda média, e às vezes até, embora com pouca incidência, mais de renda mais elevada, essas situações propiciam uma dinâmica econômica, uma atividade econômica. Mas quando o nivelamento é para baixo, na renda, a situação de infraestrutura precária, né? A escolaridade reduzida somatiza os problemas da região. E eu ao olhar, ontem eu discutia com Iraci, ao avaliar os indicadores de sol nascente, eu vejo muitas características de precariedade somatizada. E aí a incidência, por exemplo, se tem esgoto a céu aberto, se tem esgotamento sanitário bem aquém do padrão desejado, você tem também incidências de doenças recorrentes envolvendo a questão de saúde pública. A RA está entre as 4 de maior incidência de violência. O percentual da população em que houve declaração que algum membro da família sofreu algum tipo de violência. E aí a violência de toda natureza. Os maiores índices foram registrados nessa questão da violência. Recanto das Emas,
que foram 13,26% dos domicílios. Samambaia foi 11,08%. Ceilândia, a Ceilândia tradicional, 12,64%. E Pôr do Sol e Sol Nascente também beirando 12%, aí, com 11,52%. Então, a questão da segurança pública, a questão do mercado de trabalho foi outra situação diferenciada. A gente viu ontem, e está nos dados aqui, que vocês podem depois analisar com maior propriedade, que a grande maioria dos ocupados estão no comércio, serviços gerais, veja, serviços gerais 28,45% e construção civil 13%. O comércio 31,27%. E esse comércio tem essa participação aqui certamente pela dinâmica do setor comercial em Ceilândia. Então, quando a gente analisou aonde trabalha os trabalhadores, os residentes em Pôr do Sol e Sol Nascente, eles indicaram, na maior proporção, trabalhar na própria RA, na Ceilândia. Então, a Ceilândia tradicional, eu diria que é o mercado de trabalho para a grande maioria dos trabalhadores residentes em Pôr do Sol e Sol Nascente em atividades de serviços gerais, de comércio e de serviços. É uma RA com grande proporção de crianças, como Iraci salientou, e aí, para o ente público, para o planejador, tem que haver um olhar também pelas condições da RA de levar equipamentos educacionais, de estar monitorando a questão educacional, a inserção dessas crianças na escola. E relacionada à questão educacional, foi constatado também o hábito, que a população, o pouco hábito de leitura, pouco acesso, índice de acesso a jornais, revistas, ou seja, são aspectos culturais que precisa realmente de uma ação de governo para incentivar a cultura, a dinamização da questão cultural na localidade. Agora, isso só acontece efetivamente com ações de governo. Você tem que levar, instalar equipamentos culturais, cinemas, bibliotecas na localidade para trilhar uma mudança nesse padrão socioeconômico, social e cultural da localidade. Então, esses eram os comentários analíticos aí que a gente queria colocar em função dos resultados que foram apurados em Pôr do Sol e Sol Nascente. Eu não sei se temos aqui a imprensa.